Quais são as melhores empresas para investir em 2024, 2025, 2026, 27, 28, 30, 40, 50? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tá falando em investir, a gente tá falando em comprar uma ação com mentalidade de sócio. E a partir do momento que a gente tá fazendo isso, não é porque a gente tá em 2024 que existem empresas específicas que vão ser melhores para investir nesse ano. Não existem empresas melhores para investir em janeiro, muito menos para investir nessa semana. Então, quem acaba procurando esse tipo de conteúdo é justamente quem está começando. Talvez você esteja começando, esteja procurando pelas melhores empresas para investir em 2024. Mas eu preciso te falar que quando a gente está olhando para uma empresa, a gente está olhando para um organismo vivo que está dia e noite trabalhando para apresentar melhores resultados, independentemente de se a gente está em 2024, 25, 26. E esses resultados só irão gerar fruto a partir do momento em que esses projetos são colocados em prática e são maturados. Então, por vezes, a gente está investindo em 2024, porém essa empresa tem um projeto de longo prazo e os projetos que ela está colocando em pauta só serão de fato implementados em 2027, de tal modo que os resultados no balanço vão ser colhidos em 2028, se tudo der certo até lá. Então, a gente precisa analisar com o olhar de sócio, ou seja, quando a gente está investindo, a gente está olhando com mentalidade de sócio. Então, não confunda. Investir essa mentalidade de sócio de médio e longo prazo. Agora, se você quer especular, aí sim você pode querer olhar as melhores ações para investir nesse mês e tudo mais, o que não faz o menor sentido. Então, se inscreva aqui no canal para ficar sempre bem informado sobre investimentos e não fazer cagada na hora de investir. E se você já é investidor casca grossa, já sabe, né? Deixa um dedo like aí para fortalecer. Aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre ações do varejo. Então, varejo aqui no Brasil é bem complicado, né? De modo geral, o varejo é complicado, porém, a gente consegue selecionar ativos que são interessantes para poder investir. Então vamos dar uma entendida como que funciona o setor de varejo. Então o primeiro ponto é justamente entender o que é varejo. Se você não sabe, eu já tive uma distribuidora de alimentos. Então é uma distribuidora que está inserida no setor de varejo, para você ter ideia de como funcionava, né? Eu tinha uma distribuidora onde eu comprava no fornecedor. Então a gente tem um fornecedor e esse fornecedor ele pode vender para distribuidoras ou diretamente para uma loja que vai lidar com o consumidor final, ou ele pode até vender consumidor final de forma direta. Então, no caso, eu comprava de um fabricante e eu distribuía para supermercados. Eu fazia a venda para os supermercados e os supermercados vão vender para os consumidores finais. Então, o supermercado também é um atuante no setor de varejo, vai revender um produto para o consumidor final. Então, essa é a dinâmica. São companhias, são empresas que estão pegando algum produto para revendê-lo de alguma forma. E aqui no Brasil, a gente tem várias empresas aí e a gente precisa compreender como que elas funcionam para poder entender se faz sentido investir ou não faz sentido. Então, a principal vantagem de quando a gente está falando de varejo é que são produtos, são consumidos pelas pessoas de forma recorrente ou não também, tá? A gente tem os bens duráveis e os bens não duráveis. Então, alguns têm um ciclo maior e outros têm um ciclo menor. Então, a vantagem é justamente essa. São produtos que as pessoas vão consumir necessariamente em algum momento. E a desvantagem acaba sendo essa também, porque como são produtos genéricos, não existe uma grande vantagem competitiva, faz com que as empresas tenham uma grande competição, lutando por preços. Tá? Então, no meu caso, eu era distribuidor de um alimento, de um produto que é uma commodity. Então, existem outras marcas com produtos muito similares e para ter um diferencial competitivo, acaba sendo mais difícil gerar uma vantagem ali em relação a simplesmente a marca. Isso é possível fazer, mas é mais difícil. Então, a competição acaba sendo muito pelo preço. Então, essas empresas acabam tendo uma margem de lucro menor e isso faz com que elas tenham uma fraqueza em relação a outros tipos de negócio. Então, é importante que a gente compreenda como funcionam os bens de serviços duráveis e não duráveis, porque, a meu ver, acaba sendo mais interessante a gente focar e investir naqueles que são bens não duráveis, tá? Porque quando a gente está falando de bens duráveis, a gente está falando de eletrodoméstico, a gente está falando de imóveis, a gente está falando de automóveis, a gente está falando de bens que têm um ciclo de consumo mais longo. Então, você compra uma TV, você compra um videogame, você compra um sofá, você não vai trocar esses bens a cada 2 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Você fica com esse produto durante um período prolongado de tempo. E como são produtos, por exemplo, uma TV não tem um diferencial competitivo grande, né? Uma TV da LG e da Samsung acaba sendo a mesma coisa. Então, você vai olhar na Magazine Luiza, na Via Varejo, qual é o televisor que tá o mais barato que tenham
as características que você busca no televisor. E aí você compra no lugar que está mais barato. Então, tanto a TV não tem um grande diferencial competitivo, quanto quem está vendendo também não tem um diferencial competitivo. O maior diferencial competitivo vai ser o preço. Isso faz com que essas empresas tenham uma margem mais apertada, tornando o negócio mais arriscado. E existem aquelas empresas de varejo que têm bens de consumo não duráveis. Então a gente tem alimentos, a gente tem roupas que as pessoas acabam consumindo com um ciclo mais curto, a gente tem cosméticos, a gente tem outros produtos que acabam tendo um ciclo mais curto. E isso acaba fazendo com que haja uma recorrência maior e tenha uma saúde financeira mais interessante. E por vezes, quando a gente está falando do setor de roupas, por exemplo, ou então de joias, a gente consegue de fato ter um diferencial competitivo. Então, por exemplo, a gente está falando de Vivara, a gente consegue ter um diferencial competitivo dentro de Vivara. A gente está falando da Arezzo, tem o peso da marca Arezzo, né? Não é um calçado qualquer, é um calçado da Arezzo. Isso tem um valor agregado maior. Isso faz com que a empresa consiga ter uma margem de lucro maior, porque é um bem desejado pelas mulheres, né? Então a gente consegue ter essa diferença entre bens de consumo duráveis e não duráveis. E agora eu quero trazer a primeira ação que eu acho extremamente interessante, lembrando que não é uma recomendação de compra. A recomendação de compra está dentro das nossas carteiras recomendadas dentro da Notorious. Então, caso você não seja ainda um assinante, manda aí no comentário, pô, como é que eu faço para virar um assinante da Notorious? Manda aí no comentário que aí a gente entra em contato e você acaba entendendo como que funciona, tá? Aqui é para que você tenha uma ideia mais clara de como selecionar um ativo, quais são os motivos que a gente acaba olhando para a gente poder tomar uma decisão. Então, por exemplo, nós somos investidores do mundo. Não é porque a gente nasceu no Brasil que a gente precisa necessariamente comprar ações do Brasil. Então, especificamente nesse setor, que é um setor mais conturbado, principalmente aqui no Brasil, ele ainda está em maturação, a gente não tem empresas realmente com um diferencial competitivo muito distanciadas dos seus pares, a gente pode olhar para empresas do mundo todo. Então, por exemplo, nesse segmento a gente tem a Costco, que é uma empresa do setor de varejo, atacadista, né, em que acaba tendo uma vantagem competitiva muito interessante que a gente não tem aqui no Brasil. Então a gente tem o Carrefour, a gente tem o Açaí, a gente tem o Pão de Açúcar, que são empresas bacanas ali, porém não tem diferencial competitivo, acabam trazendo resultados não tão consistentes, em algum momento acaba trazendo uma lucratividade, outras já reduz a lucratividade, não existe uma consistência muito grande. E se você pegar e olhar a receita, você vê a receita crescendo, mas você acaba percebendo que esse setor de supermercado é justamente um dos setores em que a gente vê a inflação aumentando ao longo do tempo e muitas vezes o aumento dos produtos é o que faz com que a receita aumente. E não necessariamente a receita aumentando, consequentemente traz uma lucratividade maior também, tá? Então é necessário ter atenção a esse ponto. E em relação a Costco, eles trazem de forma bem interessante um modelo de assinatura lá fora, em que você vai lá e faz uma assinatura para poder ter um acesso a Costco e ter acesso aos produtos por um valor muito mais baixo em relação ao mercado. Se você olha a margem bruta das empresas que tem lá fora, como o Walmart e tudo mais, você percebe que a margem bruta do Walmart é maior. Isso acaba acontecendo porque a Costco vende os produtos com basicamente o preço de custo. Eles simplesmente colocam uma margem de lucro ali para poder manter a operação e o lucro mesmo vem da assinatura. A possibilidade da pessoa entrar lá na Costco e fazer as suas compras lá pelo menor preço. E essa base de assinantes acaba sendo interessante que eles renovam e a base vem aumentando ano após ano. Ou seja, eles têm uma margem de lucro baixa, porém, como vem do modelo de assinatura, eles conseguem ter uma estabilidade muito previsível na sua receita. E isso acaba sendo muito interessante. E como ela é uma empresa bastante grande, é uma das principais varejistas lá nos Estados Unidos, ela já tem uma vantagem competitiva muito interessante. E isso acaba trazendo uma resiliência maior para essa empresa. Outra empresa que eu quero trazer para vocês aí, para que vocês possam aprofundar mais o conhecimento, é uma empresa que nasceu na Argentina. Comenta aí, qual empresa que a gente vai falar aqui, tá? Então, ela é do varejo e a gente pode olhar aí, por exemplo, os seus pares aqui do Brasil, né? Magazine Luiza, Via Varejo, que trocou de nome, né? Era Via Varejo, depois virou Via, agora virou Casas Bahia, tá toda hora trocando de nome. Aí a gente tem a Magazine Luiza, que a Luiza foi lá e fez um vídeo falando para todo mundo ir correr o mais rápido possível para comprar no Carnê Gostoso. Então, porra,
acontecendo? A dona tá desesperada para vender, o que aconteceu aqui? Aí a gente tem Americanas lá com um balanço fraudado, né? Então a gente olha, pô, complicado isso daqui no Brasil, né? E a gente tem uma empresa fundada na Argentina que acaba sendo interessante. E a gente tá falando aqui do Mercado Livre. Então por que o Mercado Livre acaba sendo mais interessante do que as de varejo que a gente tem aqui no Brasil? Apesar dela ter sido fundada na Argentina, a maior parte da receita dela vem aqui do Brasil, tá? Então ela tá bem estabelecida aqui no Brasil e ela começou o seu modelo de negócio muito inspirada lá no eBay, né? Não sei se você já viu o eBay, mas é a espécie de Mercado Livre lá dos Estados Unidos. Então, quando eu era mais novo, aí pelo menos eu, no caso, olhava lá o eBay, pô, dá para comprar uma BMW, um Camaro por um preço muito baixo, né? Porque além de ser mais barato lá, a gente olha usado, né? Então, pô, dá para comprar usado o negócio lá nos Estados Unidos e tudo mais. Então, o Mercado Livre, ele veio com essa ótica de ser um eBay aqui na América Latina. Então, ele já tem uma vantagem já de ter dado os primeiros passos nisso. E aí, algumas vantagens que ele tem é justamente estar focado 100% no e-commerce. Enquanto as outras empresas aqui do Brasil, né, como a Magazine Luiza, Americanas e tudo mais, eles têm lojas físicas. Então, eles precisam ter uma troca ali de foco entre o e-commerce e lojas físicas. São dois modelos de negócio diferentes que precisam conversar e acaba sendo um processo mais difícil. Enquanto o Mercado Livre, ele está focado 100% no e-commerce. Então, o modelo de negócio dele, hoje, especificamente, nessa parte de venda, acaba não tendo diferencial muito grande, né? Então, basicamente, acaba sendo a venda direta, né? Eles têm os produtos ali que eles mesmos fazem a venda e também fornecem um marketplace para que empresas possam vender os seus produtos através dali. Então, se tu tem uma empresa, tu pode vender tanto pelo Mercado Livre, você pode vender também pela Amazon, você pode vender pela Magazine Luiza, pela Americanas, você pode usar vários marketplaces. Porém, o Mercado Livre tem uma vantagem competitiva que acaba sendo um diferencial muito grande, que é justamente que eles fornecem para os seus vendedores uma estrutura para que o vendedor ele não precise ter a sua logística própria. Eles fornecem toda a logística. Então, por exemplo, o meu sogro, ele abriu um e-commerce onde ele faz venda de peças para motos. Então, pô, peça de moto é um negócio grande, ele não tem espaço. E como é que ele vai fazer? Simplesmente utiliza o espaço do Mercado Livre e o Mercado Livre armazena aquilo e faz o envio. Então, isso acaba facilitando muito os negócios a utilizar o Mercado Livre. E como o Mercado Livre já está há bastante tempo no mercado, existem vários comércios ali, várias lojas que já têm uma reputação bastante grande. Então, fica bem fácil de acabar fazendo o comparativo entre vendedores, a reputação e o preço. Então a gente olha lá numa Magazine Luiza, pô, não tem tantas vendas que saíram daquele vendedor. Será que é confiável? Será que não é? Enquanto a gente olha no Mercado Livre, a maior parte dos produtos já tem vários vendedores com várias vendas, com uma reputação boa, então você acaba tendo uma confiança maior de utilizar aquela plataforma. No meu caso, eu acabo utilizando bastante. Inclusive, eu queria saber a tua opinião. Você utiliza o Mercado Livre? Já utilizou? Como é que foi a experiência? Porque é importante a gente ter esse tipo de análise também. Pô, a gente utilizou, chegou rápido, foi boa venda, tentaram me dar um golpe, o que acabou acontecendo ali? Se tentaram dar o golpe, qual foi a postura do Mercado Livre? Como que a gente analisa isso na prática, né? Isso é fundamental na hora de olhar para um negócio. É importante ressaltar também que o Mercado Livre, ele tem crescido muito essa parte de distribuição própria, de tal modo que eles têm uma frota própria de aviões. Então, enquanto a gente tem aqui o varejo do Brasil ainda se consolidando, algumas empresas ali com uma fraude aqui, a gente tem a Luiza implorando para poder ir na loja para comprar, a gente tem, por outro lado, o Mercado Livre comprando avião para poder fazer entrega própria. Então, eles estão um patamar mais à frente aos seus pares aqui do Brasil especificamente. E além disso, eles também estão em outros países, né, como o México e vários outros países aqui também da América do Sul. E aqui a gente também tem outras linhas aqui, que é a linha financeira. Então eles têm o Mercado Pago, que acaba sendo a solução de pagamentos deles, e que eles também conseguem conceder crédito para o consumidor final. E eles também têm o Mercado Crédito para os lojistas que querem pegar alguma linha de crédito para poder utilizar como fluxo de caixa para o seu negócio. Então ele tem essa linha também que acaba sendo mais uma fonte de receita para o seu negócio, que à medida que o negócio vai crescendo, essas linhas também vão crescendo. E quando a gente olha para o endividamento, né, a gente percebe que eles acabam financiando todas essas atividades, a maior parte com capital próprio, que acaba diminuindo muito o risco. Quando a gente olha o indicador dívida líquida pelo EBITDA, ele está em 0,6 vezes. Quando a gente olha
para as empresas aqui do Brasil, a gente tem Casas Bahia, que é a Via Varejo, Via 7,3 vezes, ou seja, um endividamento bastante alto, um endividamento mais perigoso. Na Americanas, ela está dando prejuízo, então a dívida líquida pelo EBITDA fica bem inconsistente, a gente não consegue avaliar isso e a gente olhando para a dívida é uma dívida bastante alta. E Magazine Luiza 1,9 vezes, que é um patamar saudável, um patamar aceitável, ok? Então, entre as que a gente tem aqui, Magazine Luiza acaba sendo a melhor aqui do Brasil, porém, a gente não precisa investir somente no Brasil, a gente pode olhar para o globo e olhar quais são as melhores possibilidades. Mercado Livre acaba sendo uma empresa melhor do que as que a gente tem aqui no Brasil para poder investir. Lembrando que Mercado Livre a gente não compra pela Bolsa Brasileira, ela está negociada lá na Bolsa Americana, então a gente precisa ter conta numa corretora americana, como a Avenue, o Banco Inter, né? E aí você pode investir diretamente. E eu recomendo que você invista diretamente e não através de BDRs, tá? BDRs são Brazilian Depositary Receipts, que é um recibo dos ativos lá de fora. O dinheiro fica aqui dentro do Brasil ainda. Então, é interessante quando a gente vai diversificar os nossos investimentos no exterior, a gente mande de fato o dinheiro para o exterior, certo? Vale lembrar também que a tese de investimento no Mercado Livre é uma empresa de crescimento. Ela está em fase de crescimento. Então, ela pega o lucro que ela recebe e reinveste no negócio para continuar crescendo. Então, eu sei que nesse ponto alguns investidores acabam pensando, tá, mas então quando que eu vou ter um retorno de fato desse investimento? Eu quero empresa que pague dividendo e tudo mais. E é importante a gente lembrar uma frase do Peter Lynch, que toda empresa de crescimento, no estágio de maturação, vai ser uma empresa que vai pagar dividendos. Então, é interessante que a gente tenha empresas de crescimento para que a gente possa ter um foco em valorizar o nosso patrimônio, lá na frente a gente ter um patrimônio maior e, consequentemente, quando a empresa dá certo e ela chega no estágio de maturação, onde ela não tem muito mais para onde crescer, ela acaba distribuindo muito dividendo. E como a gente começou a investir lá atrás, o nosso recebimento acaba sendo muito maior. Então, por exemplo, você pega uma Ambev da vida. Se você tivesse investido na Ambev lá atrás, na década de 70, onde ela estava crescendo mais, você hoje teria uma montanha de dividendos sendo recebida. Sendo que hoje ela já está no estágio de maturação. Você percebe que o dividend yield dela não é um dividend yield alto. Você não recebe muito dividend yield, tá? Justamente porque o mercado já percebe, ela não tem muito mais para onde crescer, ela paga dividendos e esse é o patamar dela. É claro que ela continua crescendo, mas não é uma medida muito grande, né? De tal modo que vale a pena você fazer um investimento com foco em valorização. Existem outras empresas melhores para esse objetivo, tá? Então é isso que acaba acontecendo, a gente focar no momento que a gente está na fase de construção de patrimônio em empresas que têm um maior potencial de crescimento e lá na frente ela se tornar uma empresa pagadora de dividendos. Se você curtiu esse vídeo, deixa um dedo no like, se inscreva aqui no canal e eu quero te convidar a entrar no nosso grupo de investidores, é totalmente gratuito, o link está aqui embaixo na descrição. Agora eu vou deixar 2 vídeos aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.